Imagine uma época em que bastava ouvir os primeiros acordes da música de abertura para milhares de crianças correrem até a televisão. Não existiam serviços de streaming, redes sociais ou celulares. O horário do Sítio do Pica-Pau Amarelo era um verdadeiro compromisso para famílias inteiras. Inspirada na obra de Monteiro Lobato, a versão lançada em 1977 levou ao público um universo onde bonecas falavam, sabugos de milho se tornavam cientistas, sacis apareciam em redemoinho, e uma avó transformava histórias em aventuras inesquecíveis. Durante quase uma década, a série encantou gerações e se tornou um dos maiores clássicos da televisão brasileira. Mas o tempo passou. As crianças cresceram, os cenários mudaram e os artistas seguiram caminhos diferentes. Alguns continuaram brilhando na televisão, outros escolheram uma vida longe dos holofotes e muitos, infelizmente, já partiram, deixando apenas as lembranças de personagens que jamais serão esquecidos. Hoje vamos recordar a trajetória de 15 atores que fizeram parte da inesquecível versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você descobrirá curiosidades, conhecerá o destino de cada um deles e entenderá por que esse elenco continua sendo lembrado com tanto carinho. Antes de começarmos, deixe seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas apaixonadas por grandes histórias como esta. Aproveite também para se inscrever no canal, pois estamos construindo uma comunidade dedicada à nostalgia, trazendo vídeos sobre artistas, atores e personagens que marcaram gerações. Se você quiser apoiar ainda mais este trabalho, pode enviar um Super Thanks. Essa contribuição nos ajuda a investir em novas pesquisas, se produzir documentários cada vez melhores. Mas, se não puder contribuir, não tem problema. Deixe um comentário dizendo qual personagem, ator ou história você gostaria de ver no próximo vídeo. E fique comigo até o final, porque a última revelação dessa jornada é uma das mais emocionantes e mostra como o legado do Sítio do Pica-Pau Amarelo continua vivo até hoje. Agora, vamos voltar no tempo. Fala o que, Anastácia? Acho que vocês não entenderam a Emília. Vai ver, essa pestinha teve mesmo uma ideia e está preparando alguma boa. Isso depois que começou a falar... Zilka Salabei, a dona Benta que virou a avó do Brasil. Se existe um rosto inesquecível do Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse é o de Dona Benta. Com seu jeito carinhoso, sábio e acolhedor, Zilka Salabei conquistou o coração de milhões de crianças. Se tornou a avó mais querida da televisão brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, em 1918, a atriz já possuía uma longa carreira no teatro, no rádio e na televisão quando foi escolhida para interpretar a personagem em 1977. Sua atuação marcou gerações e transformou Dona Benta em um dos maiores símbolos da série. Após o fim do programa, continuou atuando por alguns anos e faleceu em 2005, aos 87 anos. Até hoje, sua interpretação permanece viva na memória dos fãs e é considerada uma das mais inesquecíveis da televisão brasileira. Jacira Sampaio, a tia Anastácia que conquistou o Brasil. Você viu que boneca mais cavorteira, sinhá? Ainda tem o topete de levantar a voz por uma véia de cabelo Tia Anastácia era muito mais do que a cozinheira do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com seu carinho, dedicação e os famosos bolinhos, ela conquistou o coração de milhões de crianças. Quem deu vida à personagem foi Jacira Sampaio, uma atriz respeitada no teatro e na televisão muito antes de entrar para a série. Sua interpretação transmitia doçura, firmeza e acolhimento, tornando tia Anastácia uma das figuras mais queridas do programa. Nos bastidores, Jacira era conhecida pela simpatia e pelo carinho com os colegas de elenco. Após o fim da série, continuou atuando em produções televisivas e faleceu em 1998, aos 76 anos. Até hoje, sua atuação é lembrada como uma das mais marcantes da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dirce Migliaccio, a primeira Emília. Conta, a gente não tem mesmo nada a fazer. Conta logo. Dirce Migliaccio foi a primeira atriz a dar vida a Emília no Sítio do Pica-Pau Amarelo em 1977. Com seu talento, humor e expressividade, criou uma versão inesquecível da boneca de pano mais famosa da televisão brasileira. Sua interpretação ajudou a transformar Emília em um dos grandes símbolos da série. Após deixar o programa, continuou atuando em novelas e produções de televisão. Dirce faleceu em 2009, aos 75 anos, mas permanece lembrada com carinho pelos fãs como a primeira Emília que conquistou o Brasil.
Eni de Oliveira, a Emília que marcou uma geração. Vou encomendar o pão, preparar o macarrão. Quando Dirce Migliatti deixou o papel de Emília, Eni de Oliveira assumiu o desafio de interpretar uma das personagens mais queridas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com talento, carisma e dedicação, conquistou o público e se tornou a Emília que marcou o final dos anos 1970 e o início da década de 1980. Após deixar a televisão, decidiu seguir um novo caminho. Hoje, vive no Canadá, longe dos holofotes, onde construiu uma nova carreira e leva uma vida discreta. Mesmo distante da televisão, continua sendo lembrada com muito carinho pelos fãs como uma das intérpretes mais marcantes de Emília. Rosana Garcia, a narizinho que cresceu diante do público. Eu proponho que a gente resolva na base do sorteio. Vamos tirar sorte. Se Emília era a mais travessa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho era o coração das aventuras. Curiosa, inteligente e sempre pronta para explorar novos mundos, ela conduzia o público pelas histórias fantásticas criadas por Monteiro Lobato. Quem deu vida à personagem foi Rosana Garcia, que conquistou o carinho dos telespectadores com sua espontaneidade e talento. Ao lado de Pedrinho, Emília e Visconde de Sabugosa, protagonizou algumas das aventuras mais marcantes da série. Após deixar o programa, continuou atuando na televisão e, mais tarde, passou a trabalhar nos bastidores como diretora e preparadora de elenco. Hoje, Rosana Garcia continua viva e segue ligada à dramaturgia brasileira, dedicando-se principalmente ao trabalho atrás das câmeras. Mesmo longe do papéis de destaque, continua sendo lembrada com muito carinho pelos fãs como uma das narizinhos mais inesquecíveis da história da televisão brasileira. Júlio César, o Pedrinho das Grandes Aventuras. Apareça! Apareça se você for homem! Entre todos os moradores do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pedrinho era o mais aventureiro. Corajoso, curioso e sempre disposto a enfrentar novos desafios, ele conduzia o público por histórias cheias de fantasia e emoção. O personagem foi interpretado por Júlio César, que conquistou rapidamente as crianças com seu talento e carisma. Após o sucesso na série, participou de outras produções na televisão, mas preferiu se afastar da carreira artística e levou uma vida mais reservada. Hoje, faz raras aparições públicas e mantém sua vida longe dos holofotes. Mesmo assim, continua sendo lembrado com carinho pelos fãs como um dos pedrinhos mais marcantes da história da televisão brasileira. André Vale, o Visconde de Sabugosa. Há personagens tão fortes, tão bem imaginados, tão bem criados, que se imortalizam. Poucos personagens eram tão inteligentes quanto o Visconde de Sabugosa. Feito de um simples sabugo de milho, ele era o cientista do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sempre pronto para ensinar e encontrar soluções para os desafios do sítio. Quem deu vida a esse personagem foi André Vale, que conquistou o público com uma interpretação expressiva e cheia de personalidade, superando as dificuldades do pesado figurino. O sucesso como Visconde o tornou um dos rostos mais lembrados da série, e sua carreira seguiu com participações em novelas e outras produções da televisão brasileira. Infelizmente, André Vale faleceu em 2008, aos 62 anos, após lutar contra um câncer. Até hoje, sua atuação é lembrada com carinho e considerada por muitos fãs a representação mais marcante do Visconde de Sabugosa na história da televisão brasileira. Samuel dos Santos, o tio Barnabé que apresentou folclore a milhões de crianças. Dona Benta, ainda não consegui aquela muda de manacá que a senhora Samuel dos Santos deu vida a tio Barnabé, o sábio contador de histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era por meio de seu relato sobre o Saci, o Curupira, o Boitatá e outras lendas que milhões de crianças conheceram o rico folclore brasileiro. Com sua voz marcante e interpretação serena, conquistou o público e transformou o tio Barnabé em um dos personagens mais queridos da série. Após o fim do programa, continuou atuando no teatro e na televisão por alguns anos. Samuel dos Santos faleceu em 1997, mas sua atuação permanece viva na memória dos fãs, que ainda o consideram o eterno tio Barnabé. Romeu Evaristo, o Saci mais famoso da televisão. Romeu Evaristo foi o responsável por dar vida ao Saci, um dos personagens mais queridos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com muito carisma e talento, equilibrou o lado travesso e divertido da figura mais famosa do folclore brasileiro, conquistando crianças e adultos.
Suas cenas exigiam grande esforço físico. Mesmo com os recursos limitados da época, sua interpretação ajudou a transformar o Saci em um dos maiores destaques da série. Romeu seguiu atuando na televisão por muitos anos e faleceu em 2021, aos 88 anos. Até hoje, é lembrado por muitos fãs como o intérprete mais marcante do Saci na história da televisão brasileira. Dorinha Duval, a primeira voz da Cuca. A Cuca foi uma das personagens mais assustadoras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e parte desse sucesso se deve à voz marcante de Dorinha Duval. Atriz consagrada no teatro, na televisão e no humor, ela deu personalidade à vilã nos primeiros anos da série, criando o clima de mistério que marcou gerações de crianças. Apesar de sua carreira ter sido interrompida por um episódio pessoal que a afastou da televisão, sua contribuição para o programa permanece inesquecível. Dorinha Duval faleceu em 2022, aos 96 anos, deixando seu nome registrado na história da televisão brasileira e na memória dos fãs do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tunico Pereira, o talento que também passou pelo sítio. Antes de se tornar um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira, Tunico Pereira participou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde interpretou o irreverente Zé Carneiro. Seu carisma, espontaneidade e talento para a comédia conquistaram o público e ajudaram a tornar o personagem ainda mais divertido. Depois da série, construiu uma carreira de grande sucesso, com dezenas de novelas, filmes, séries e peças de teatro. Hoje, Tunico Pereira continua vivo e segue sendo um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira, lembrado com carinho também por sua passagem pelo clássico Sítio do Pica-Pau Amarelo. Canarinho, o humorista que levou alegria ao sítio. Outro nome muito querido pelo público que passou pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo foi Canarinho. Conhecido pelo seu enorme talento para a comédia, ele participou da série interpretando personagens como Garnizé e Pedro Malas-Artes, figuras ligadas ao folclore e à cultura popular brasileira. Com um estilo simples, espontâneo e cheio de humor, Canarinho conseguia arrancar risadas em qualquer cena, conquistando tanto as crianças quanto os adultos que acompanhavam o programa. Sua maneira natural de interpretar, combinada com seu carisma, fez dele um artista muito querido pelo público. Ao longo de sua carreira, participou de diversos programas humorísticos, novelas e produções de televisão, tornando-se um dos grandes nomes do humor brasileiro. Sua trajetória foi marcada por personagens memoráveis e uma enorme capacidade de levar alegria para diferentes gerações. Infelizmente, Canarinho faleceu em 2014, aos 86 anos, deixando uma grande contribuição para a televisão brasileira. Mesmo anos depois de sua partida, continua sendo lembrado com carinho como um dos grandes humoristas que ajudaram a fazer história na televisão. Germano Filho, um rosto familiar nas grandes aventuras. Durante os quase 10 anos em que o Sítio do Pica-Pau Amarelo permaneceu no ar, dezenas de atores passaram pelos estúdios da TV Globo. Entre eles estava Germano Filho, um artista experiente que participou de diversos episódios interpretando personagens inspirados no universo criado por Monteiro Lobato. Nascido no Rio de Janeiro, Germano Filho iniciou sua carreira ainda jovem e rapidamente conquistou espaço no teatro, no cinema e na televisão. Dono de uma interpretação versátil, conseguia dar vida tanto a personagens sérios quanto a figuras misteriosas e bem-humoradas. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele apareceu em diferentes histórias, contribuindo para ampliar o universo mágico da série. Como cada aventura apresentava novos reis, cientistas, feiticeiros, viajantes e criaturas fantásticas, atores como Germano eram fundamentais para dar variedade aos episódios. Mesmo quando aparecia por poucos minutos, sua presença chamava atenção pela experiência e pela naturalidade diante das câmeras. Depois do programa, continuou trabalhando em novelas e outras produções da televisão brasileira, consolidando uma carreira respeitada. Embora nunca tenha interpretado um personagem fixo do sítio, sua participação ajudou a enriquecer uma das produções infantis mais importantes da história da TV. Talvez o maior segredo do sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo nunca tenha sido apenas os cenários, os figurinos ou os efeitos especiais. O verdadeiro encanto estava nas pessoas que deram vida a esse universo mágico. Cada ator trouxe emoção, personalidade e humanidade para personagens que já eram queridos pelos leitores de Monteiro Lobato. Zilka Salaberry transformou Dona Benta na avó de milhões de brasileiros, transmitindo carinho, sabedoria e acolhimento.
Jacira Sampaio fez de tia Anastácia um símbolo de dedicação, afeto e tradição. Dirce Migliaccio e Reni de Oliveira deram interpretações inesquecíveis à irreverente Emília, cada uma deixando sua própria marca na boneca mais famosa da televisão. Rosana Garcia e Júlio César representaram a curiosidade, a coragem e o espírito aventureiro da infância, através de Narizinho e Pedrinho. André Vale mostrou que até um simples sabugo de milho poderia ganhar vida e ensinar valores como amizade, conhecimento e respeito. Samuel dos Santos aproximou milhões de crianças das lendas do folclore brasileiro através das histórias de tio Barnabé. Romeu Evaristo eternizou um dos sacis mais queridos da televisão, levando humor e magia para as telas. Além deles, muitos outros artistas contribuíram para construir um dos maiores clássicos da televisão brasileira. Graças ao talento desse elenco, o Sítio do Pica-Pau Amarelo continua vivo na memória de várias gerações, provando que grandes personagens nunca desaparecem quando são interpretados com verdade e emoção. O tempo passou, os estúdios mudaram e muitos desses grandes artistas já não estão entre nós. No entanto, seus personagens permanecem vivos na memória de milhões de pessoas. Mais do que um programa infantil, o Sítio do Pica-Pau Amarelo ensinou amizade, respeito, imaginação e amor pela cultura brasileira. Em uma época sem internet e sem redes sociais, bastava ligar a televisão para embarcar em aventuras que pareciam não ter fim. Cada episódio despertava curiosidade, apresentava lendas do folclore, incentivava a leitura e mostrava que o conhecimento podia ser tão fascinante quanto a fantasia. O legado desse elenco ultrapassou gerações e continua emocionando crianças e adultos até hoje. E você? Qual desses atores mais marcou a sua infância? Foi a inesquecível Dona Benta, a irreverente Emília, o inteligente Visconde de Sabugosa ou o Travesso Saci? Escreva sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais histórias sobre os grandes clássicos da televisão brasileira. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.